Graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta aula que será apresentada neste domingo e abrindo mais um trimestre de estudo. A temática que será apresentada durante esses próximos 3 meses é relevante. O tema é maturidade espiritual. E o comentarista e o escritor desta revista é o pastor José Fernandes Correia Noleto, que é bacharel em teologia, presidente da CONEMAD de Mato Grosso, membro da mesa diretora da CONAMAD, pastor presidente das Assembleias de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, além de ser articulista e professor de diversas matérias teológicas. Nesta lição, aliás, a partir desta lição, nós vamos abordar as temáticas apresentadas em cada domingo sobre uma perspectiva do ensino para os jovens e para os adultos. Aliás, é exatamente essa a revista Jovens e Adultos. Então você, jovem, e você, professor, fique muito atento, porque nós vamos fazer um esforço muito grande para poder apresentar para você subsídios, para que você leve para a sua aula o ensino não somente para os adultos, como também para os jovens, atraindo assim a juventude da sua comunidade e também dando a eles a aplicação prática para a idade deles do que será abordado. A partir de hoje, nós estudamos então maturidade espiritual. E o personagem de hoje que abre essa temática é Abraão, um adorador por excelência. E o texto áureo está em Gênesis capítulo 22, verso de número 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Paulo, o que esperar desta lição, desse trimestre? Olha, a expectativa ela é muito boa, né? Nada mais, nada menos do que o Abraão, ponto central do Gênesis, se não do Antigo Testamento inteiro, onde no Novo Testamento nós temos vários textos que remetem novamente a Abraão. Então, o personagem escolhido para essa temática, maturidade espiritual, é fantástica, né? Parabenizar aí o pastor José Fernandes, porque a escolha foi uma boa escolha, para não dizer uma excelente escolha, porque nós trataremos a maturidade espiritual falando de Abraão como referência no campo da fé. Então nós veremos aqui um progresso, ou trataremos, na verdade, de uma escada aonde se alcança uma maturidade. Nós temos aqui, apresentado pelo autor da lição, 3 tópicos, onde o primeiro destes tópicos é as atitudes de um adorador. Então, podemos perceber aqui que, pela indicação do autor, Henrique, uma das características das pessoas ou dos cristãos que tendem a alcançar um crescimento na maturidade ou tendem a se tornar cristãos maduros, uma das suas características ou das suas qualidades, se assim podemos falar, é ser um adorador. Então, quando o autor ele trata do sacrifício que Abraão teoricamente iria fazer, ele está tratando isso como sendo um homem adorador, né? Então, a pergunta que surge nesse primeiro momento é: o que eu estou disposto a sacrificar para provar que eu sou um adorador? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que me surge é: que tipo de sacrifício Deus quer de mim? Que tipo de sacrifício eu, como cristão, eu como um jovem cristão, eu como um obreiro cristão, eu como um ser humano inserido na sociedade, sem cargo ministerial, sem função eclesiástica, de repente, numa denominação, mas eu sou um cristão.
qual é o tipo de sacrifício que Deus quer que eu faça para que Ele saiba que eu alcancei esta maturidade. Então, esse primeiro ponto que nós trataremos aqui é exatamente algumas funções, né? O primeiro subtópico é disposição para atender, o segundo subtópico é disposição para o trabalho e o terceiro subtópico é direção para prosseguir. Então, dentro deste primeiro tópico, que é as atitudes de um adorador, nós temos esses 3 subtópicos. Antes de entrar com mais clareza no primeiro tópico, eu gostaria de compartilhar com vocês a introdução desta primeira lição, que é Deus ordena a Abraão que sacrifique em um altar o seu único e amado filho. Gênesis 22, 2. O patriarca não replica e sai em direção ao monte Moriá, obedecendo. O patriarca não replica e sai em direção ao monte Moriá, obedecendo sem restrições a ordem divina. Então nós vemos aqui uma indicação do nosso autor, que o patriarca ele não discute, vamos assim dizer, com Deus. Ele não tenta argumentar para que Deus não mande fazer o tal sacrifício, né? Então nós vamos entrar agora com mais profundidade neste ponto, que é as atitudes de um adorador e essa questão da disposição para atender. Eu gostaria que você se atentasse a um detalhe. O primeiro detalhe que nós temos que nos atentar, Henrique, é o seguinte. Parece ser inconcebível para nós Abraão pegar o seu filho e levar a um sacrifício. É inconcebível para nós nos dias de hoje. Mas para a época e para os deuses pagãos da época, era uma atitude extremamente normal. Se você que é conhecedor da Bíblia e leitor, talvez, das Escrituras Sagradas, você vai perceber, por exemplo, que Baal, que era um deus pagão, Astarote, entre outros, recebiam sacrifícios de seres humanos. As crianças, adultos e filhas, entre outros seres humanos, eram sacrificados, oferecidos a esses deuses. Isso não é diferente para a realidade de Abraão. Para quem conhece a história de Abraão, Abraão vem de uma sociedade onde se fabricava inclusive ídolos. Então, o fato de Abraão pegar o seu filho e levá-lo a um monte, a um dos montes na região de Moriá, não é este fato de levar o filho como um sacrifício que mostra que ele é fiel a Deus. Isso mostra que ele atingiu uma maturidade ou um nível de relacionamento em que ele obedece a Deus, porque foi se estreitando. Se nós retornarmos um pouco na leitura bíblica, você vai ver ali a partir do capítulo 11, versículo 28, dali para frente, nós temos pelo menos 6 situações parecidas com essa do sacrifício do Isaac, que Deus está primeiro fazendo uma aliança, Deus está confirmando a aliança, Deus está trazendo símbolo para uma aliança, Deus está pedindo que Abraão faça alguns sacrifícios, tudo em prol, em torno de uma aliança. Então, a amizade ou a fé de Abraão em Deus, ela é construída de degrau em degrau. Mas um ponto é importante neste acontecimento, porque a nossa lição ela nos diz que o Abraão tem disposição para atender. Eu acho muito bom nós termos essa disposição, mas melhor do que termos a disposição para atender é quando Deus nos mostra quem verdadeiramente Ele é, quando nós chegamos e apresentamos a Ele o que nós consideramos como sacrifício. Você pode notar que Deus não recebe o sacrifício de Abraão. Isso é intrigante, porque
o mesmo Deus que pediu para ele, traz o seu filho e sacrifica em um monte que eu vou te mostrar, e de repente ele, não é para sacrificar, no mínimo tem alguma coisa aí que exige um pouco de atenção e reflexão. Né? Então fique com essa expectativa que nós vamos chegar até ela e você vai se surpreender com o que Deus vai falar com você e com a sua classe através desta reflexão. O segundo ponto é disposição para o trabalho. Deus chama ele tem a disposição em atender o chamado, em ir fazer o que Deus pediu a ele, mas ele não se escora. Vamos assim trazer para os dias de hoje, o ministério dele não depende do trabalho dos outros. Ele mesmo vai lá, ele corta a lenha, ele pega todos os artefatos ali, tudo que é necessário para fazer o sacrifício, para oferecer a adoração, né, ou o sacrifício, ele mesmo faz. Ele tinha servos, ele tinha pessoas que estavam ali ao seu serviço, mas ele mesmo fez. Isso nos leva a pensar que eu não preciso esperar o serviço do meu irmão para que eu possa fazer o meu sacrifício. Não é necessário. Não é necessário outras pessoas estarem fazendo para que eu possa prestar o meu sacrifício. Muito pelo contrário. Se eu vou fazer o meu sacrifício, eu tenho que fazer o meu trabalho para que o meu sacrifício aconteça. É como eu chegar, no Henrique, no culto e dizer, olha, hoje o culto não foi bom, porque o fulano de tal não cantou direito, porque o pregador não pregou direito, porque o pastor não estava inspirado. Mas se o meu trabalho para aquele culto acontecer, o que eu fiz para acontecer esse culto? Então, disposição para o trabalho. Fazer uma reflexão sobre isso. Chamar os alunos, chamar a atenção da classe para a responsabilidade do trabalho em relação ao sacrifício, seja ele qual for. O trabalho individual de cada um. Por quê? Porque a minha maturidade espiritual depende do meu relacionamento com Deus. Não depende do seu trabalho. Nós somos amigos, nós eclesiasticamente trabalhamos juntos, desenvolvemos um trabalho na área da educação, da escola bíblica e tudo mais, mas a minha maturidade é minha. E a sua maturidade é particular sua. Como é que você vai desenvolver ela? Fazendo o seu trabalho. E eu fazendo o meu trabalho. Não podemos... eu não posso atingir uma maturidade espiritual minha em cima do trabalho do Henrique. De jeito nenhum. E direção para prosseguir. Os 3 subtópicos do primeiro ponto. Então, qual é a direção? A direção é, Abraão não saiu com um propósito próprio, pessoal e direcionado por ele mesmo ou sem direção. Deus disse, vai, eu vou te mostrar o local. Então, não adianta você querer fazer um trabalho sem direção. Você fazer um trabalho sem a direção, primeiramente de Deus, sem a direção e o acompanhamento do seu pastor, do seu superior na questão da igreja, se é na igreja que você exerce o seu trabalho, sem direção não vai acontecer. Nós vemos muito isso. Nós vemos uma pessoa que se autodenomina missionário, auto se denomina pregador, auto se denomina evangelista, e ele sai para um trabalho sem uma direção. Não tem direção de Deus, não tem direção do pastor, não tem direção do ministerial, não tem direção de ninguém. E você pergunta, você serve a Deus em algum... Olha, eu sirvo a Deus por mim mesmo. Não tem direção. Então, procurar fazer uma reflexão. Que direção você está seguindo? É sua direção própria? A direção foi você que escolheu? Foi Deus que escolheu para você? Foi a direção que Deus escolhe não vai contra o crescimento da igreja. A direção que Deus escolhe não vai contra todo um campo. A direção que Deus escolhe não vai contra todas as pessoas da sua igreja.
De repente, você pensa estar na direção de Deus, mas está contra toda a igreja. Eu estou na direção de Deus, mas estou contra todas as pessoas do meu trabalho. Eu estou na direção de Deus, mas estou contra todas as pessoas da minha família. Estou contra minha esposa, estou contra meu filho, estou contra meu pai, estou contra minha mãe, estou contra todo mundo. Então vale a pena fazermos uma reflexão e saber, será que o sacrifício que eu estou fazendo não é um sacrifício de tolo? O que nós podemos acrescentar nessa questão, tanto na questão da disposição para atender, na disposição para o trabalho, na direção para prosseguir, Henrique, nós temos essa reflexão na fase adulta, mas nós temos também uma grande massa que é a massa jovem. E não podemos fazer as mesmas aplicações que acabaram de ser feitas para os jovens, porque muda de acordo com a faixa etária. E como já foi dito, a nossa revista ela é uma revista que é para jovens e adultos. Então, o que podemos aplicar para os jovens dentro deste primeiro ponto que é as atitudes de um adorador, Henrique? Para os nossos jovens, nós temos que entender o seguinte, que quando se fala de disposição para servir ou para sacrificar, para adorar, vale ressaltar e prestar muita atenção que Abraão ele estava disposto a ir até um monte em Moriá, e chegando lá, ele estava disposto a oferecer o Isaac e voltar com o Isaac. Ele fala em todo tempo no plural, lá no verso 5. Iremos e tornaremos. Então, qual é a ideia? A ideia é que o jovem não carregue um fardo de responsabilidade, um jugo que nem Deus quer. Ou seja, que não seja exigido dos nossos jovens e que você, jovem, também não se considere exigido e tampouco se mutile na perspectiva de que você tem que fazer para Deus aquilo que nem Deus quer que você faça. Ou seja, abrir mão do seu tempo de juventude. Tem que se respeitar o tempo de juventude do jovem, onde ele está num tempo de aprendizado, onde ele está com um tempo para poder crescer no ponto de vista acadêmico, no ponto de vista profissional. Então eu vejo alguns jovens saindo da faculdade, matando aula e diz, não, é porque hoje eu vou ao culto, é porque eu tenho que tocar lá e pediu para mim não ir para a igreja ou não ir para o trabalho porque eu tenho que tocar, então eu matei aula, saí mais cedo. E é um sacrifício vão, porque Deus não exigiu isso. Perceba que o sacrifício e a disposição para obedecer tem que estar dentro da sua agenda civil, a sua agenda familiar, a sua agenda profissional, a sua agenda acadêmica. Disposição para servir é você levar Deus para o seu campo de trabalho, você jovem, levar Deus para o seu seio de amizade na sua escola, levar Deus para o seu momento de lazer, levar Deus para o seu convívio. É claro que você tem que reservar um tempo para a sua vida ministerial, para o seu devocional diário, mas você não tem que sacrificar o seu Isaac em detrimento da religião, porque Deus não quis isso de Abraão. Deus, como nós vamos ver, Deus estava conduzindo Abraão até chegar ao momento culminante, mas repito, Deus não queria o Isaac de Abraão. E Abraão também tinha essa percepção, portanto que ele disse, iremos e tornaremos. Então a disposição para obedecer para os jovens é nesse sentido, que os nossos líderes, que os nossos professores, que os nossos pais cristãos não coloquem um fardo sobre o jovem que não é para ele carregar. O jovem passa a semana toda estudando, passa a semana toda envolvido em provas, em atividades, em serviços. Alguns estudam e trabalham, e ele não tem o direito de um lazer no final de semana, porque tem que passar toda uma agenda, atendendo uma agenda denominacional. Eu repito, você tem que ter o seu devocional diário, mas você não precisa necessariamente estar no Moriá sacrificando Isaac. A sua predisposição a obedecer é lá na tenda, é lá na escola, é lá no trabalho e também dentro do Moriá, em cima do monte, ou seja, lá na igreja também.
mas não sacrifique uma coisa em detrimento da outra. Que fique bem claro isso para os nossos jovens. E quando nós falamos no sentido de que Abraão seguiu com uma direção, os nossos jovens também têm que ter essa humildade de saber que você, agora, nesse exato momento, você está numa fase de maturidade. Maturidade cristã, maturidade na sua formação como homem, como mulher, e você precisa de um acompanhamento. É impressionante como que Abraão comunica com os servos. Você percebeu? Ele comunica com os servos, iremos e voltaremos. Ora, por que ele falou isso? Ele não precisava dizer. Bastava ele dizer para os servos, fiquem aqui e acabou. Mas ele comunica, ele se relaciona. De alguma maneira, Abraão criou ali um vínculo também com os servos. E é necessário os nossos jovens terem um acompanhamento. Precisa você saber que você necessita de um acompanhamento. Você precisa admitir que você precisa de um acompanhamento pastoral, um acompanhamento de um irmão mais velho, de um amigo de mais experiência, de um colega de trabalho que é bem intencionado, que tem bagagem, que tem experiência para te passar. Isso é tão bom, isso é muito importante. É importante você saber que você ter um acompanhamento não significa que você terá terceirizado as suas responsabilidades. Abraão abordou o jumento, levantou cedo, recebeu a direção, tomou a lenha, cortou a lenha, pegou Isaac e saiu. Então a responsabilidade está toda nele, mas ele está fazendo tudo dentro de uma direção, dentro de um acompanhamento. Ele não foi sozinho. Ele não foi só, poderia ir com a fé e a coragem, pega só o filho Isaac e acabou, vou embora. Eu conheço essa região, não é a primeira vez que eu peregrino. Ele não foi sozinho, então não vá sozinho. Não siga sozinho. Faça o sacrifício, assuma suas responsabilidades, mas dentro de uma direção. Não queria usar bem essa palavra, mas para ficar um pouco mais claro, tenha uma cobertura espiritual, uma cobertura familiar, uma cobertura, tenha um padrinho que te acompanhe. Não que necessariamente te patrocine, ou que te indique, ou que te abra as portas, ou que faça loucuras, mas que te acompanhe, te oriente, te ajude. Esse é o conselho para os nossos jovens. Lembrando que, como foi dito, não que Deus tenha que se enquadrar na nossa agenda. Muito pelo contrário, Deus ele tem que estar em todas as nossas agendas. Né? Ele tem que estar na minha agenda na área do esporte, na área do meu trabalho, na minha escola, no meu curso, com os meus amigos. Ele tem que fazer parte, né, em todos os momentos da minha agenda. Que Deus não é Deus só do Moriá, né? Essa é a verdade. Deus não é Deus só lá do púlpito, só lá quando você está na igreja cantando, tocando. Não, Deus é o Deus que fala contigo lá na tenda. Né? Então é bem por aí mesmo. E para a gente encerrar esse primeiro ponto da questão das atitudes de um adorador, vale lembrar que, como o tema da lição é maturidade espiritual, você pai, você educador, você professor, líder, pastor, você sabe que a maturidade tem as suas fases. Você não tem como exigir de uma criança que ela tenha a mesma responsabilidade que eu, de levantar cedo, de trabalhar, de pagar as despesas de uma casa, de pagar a água, a luz, o telefone, a internet e tem que fazer a compra do mês. Você vê a distância entre uma criança e um adulto, mas eu nem sempre fui adulto. Um dia eu fui uma criança, um dia eu fui um jovem e hoje eu sou um adulto jovem. Né? Hoje eu sou um adulto jovem, mas existe uma fase de maturidade. Até ontem eu pensava de uma forma sobre determinado assunto, mas hoje eu já tenho um novo pensamento, porque a minha maturidade ela foi crescendo. Então você se torna uma pessoa mais madura. Então você, líder, você, orientador, não exija de um novo convertido as mesmas práticas do seu obreiro de 50 anos, que está lá no púlpito com o bigodão assim, e ele é o costa larga. Não dá para exigir a mesma coisa.
Então nós que temos essa visão, essa perspectiva, nós temos que ter esse discernimento de ajudar as pessoas e encaminhar essas pessoas para que elas alcancem uma maturidade espiritual. Porque senão a gente mata o novo convertido, a gente mata o Isaac, a gente mata tudo em detrimento de um sacrifício vão. Então, encerrando esse primeiro ponto, as atitudes de um adorador, dentre a questão de a disposição para atender, disposição para o trabalho e a direção, e ter uma direção, reflita um pouco no caminho que você, como orientador, tem proposto para os seus alunos seguir. Qual a exigência que você tem feito deles? Será que você está fazendo igual Deus fez com Abraão? Na primeira conversa, Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei? Ou você está falando, na primeira conversa, fala, olha, sacrifica o seu Isaac. Será que o Abraão teria seguido a um Deus que no primeiro encontro falasse para ele, olha, sacrifica aí o que você tem de melhor? Não teria seguido. Então, nem Deus, nem Jesus. Jesus diz nas suas palavras que o fardo é leve e o jugo? O jugo é suave. Então pronto. E a gente quer colocar um fardo pesado e um jugo pesado e corrente e ainda no tronco. Então vamos encerrar este primeiro ponto com essa ideia de que ser um adorador, ter disposição para atender os chamados de Deus, ter disposição para o trabalho e ter uma direção de Deus, não necessariamente eu preciso sacrificar o Isaac em primeira instância. Este é talvez um dos últimos estágios para a maturidade espiritual. Bem, então avançamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que é chegando ao lugar de destino. E aí nós temos dentro desse segundo tópico, como os demais, como o anterior também, nós temos 3 subtópicos. Qual irá tratar, o primeiro subtópico ele viu de longe o lugar. O segundo subtópico é o centro da vontade de Deus. E o terceiro subtópico é disposto a ir até o fim. Chegando ao lugar de destino, e ele viu de longe o lugar. É interessante a gente ter essa perspectiva de que quando nós estamos na direção, primeiro nós somos um adorador. Eu sou um adorador. Eu atendo ao chamado de Deus. Eu tenho disposição para o trabalho. Eu estou sobre a direção de Deus. Então, é uma lógica que eu vou chegar ao destino correto. É uma lógica. Se você não está chegando em destino nenhum, está batendo de um lado para o outro, é porque alguma coisa nos pontos anteriores não está correto. Então, vale essa atenção, chamar a atenção dos seus alunos, a sua atenção que está nos assistindo, que é aluno, que você precisa estar na direção de Deus, na direção correta para poder chegar ao lugar de destino. Senão, o que vai acontecer? Você nunca vai ter um ponto certo para nada. Você vai estar sempre perdido. E aqui nós temos o primeiro subtópico, que é ele viu o lugar de longe. Ele viu o lugar de longe nos mostra, esse ele é o Abraão, né? Isso nos mostra que o Abraão, ele conhecia o lugar. Deus pede para ele ir oferecer um sacrifício, e a região do Moriá é conhecida. O Abraão conhecia o lugar onde ele iria. Ele não conhecia especificamente qual era o monte. Isso nos mostra, Henrique, que Deus não vai pedir algo para nós que está para além daquilo que nós conhecemos. Porque às vezes nós sentimos em algumas situações, em algumas ocasiões, que
a impressão que dá é que Deus está pedindo aquilo que vai para além da onde eu conheço, para além da onde eu possa atuar. Né? Deus nunca vai pedir para você ir a um lugar, oferecer um sacrifício da onde você não conhece, da onde você pelo menos não tem ideia onde é. Como eu citei anteriormente, a região do Moriá era uma região onde tinha vários montes. Não era um monte específico, haviam vários montes. Abraão conhecia a região, não conhecia especificamente qual era o monte. Então, quando você tem visão de Deus, quando Deus te capacita com essa visão, automaticamente Ele vai mostrar para você algo que já é um pouco familiar, que você possa ter a compreensão do que Deus quer para você. Não é algo 100% novo. Por isso que este ponto da questão da maturidade do Abraão é o ápice, né, da maturidade da fé do Abraão. Por quê? Porque você começa a ver algumas coisas acontecer, mas não é algo que acontece assim do nada. Abraão já tem uma história, ele já tem uma história de peregrinação, ele já rodou muito, ele já foi para a direita, para a esquerda, foi para cima, foi para baixo, ele conhece os lugares, ele já é um homem que conhece os lugares. Então, você que nos ouve, você que nos assiste, não adianta você, sem experiência nenhuma, querer estar no lugar que é para aqueles que estão numa caminhada da experiência. Né? E como já citamos que nós iremos tentar, vamos trabalhar a perspectiva jovem, então isso cabe muito bem para o jovem. Por quê? Porque o jovem, tanto no tempo da antiguidade, como na Idade Média e na Idade Moderna, Henrique, ele tem essa dificuldade, a ansiedade de fazer algo que ainda não é o momento, e quando ele vai para fazer, simplesmente passa-se à vontade. Né? Passa-se à vontade. Então nós olhamos para Abraão, nós vemos que Abraão era um homem que tinha visão. Ele chegou ao local aonde Deus disse que era para ele ir. E nós vamos para o 2.2, que é o centro da vontade de Deus. E aí nós vemos o quê? Nós vemos que dentro do campo, ou dentro daquilo que estava no conhecimento de Abraão, o 2.2 vai mostrar que ali era o centro da vontade de Deus. Abraão estava no centro da vontade de Deus. Né? O autor diz, após 3 dias de caminhada, Abraão chega ao momento crucial da sua vida. Ele tem que imolar o seu próprio filho. Isaac vê a lenha, o fogo, o cutelo, mas não vê o cordeiro para o holocausto. Isaac sabe que algo não está correto. Ele não é uma criança, ele conhece os procedimentos do sacrifício, mas assim como Abraão confia em Deus, Isaac confia em seu pai. Esse ponto é extremamente importante. O subtópico 2 trata do centro da vontade de Deus. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vemos claramente que o Isaac e o Abraão têm um relacionamento. Nós temos um relacionamento de membro e líder. Nós temos um relacionamento entre pastor e líder, pastor e ovelha. Nós temos um relacionamento onde o Isaac confia no Abraão. Nós temos um relacionamento onde o Isaac não vê o cordeiro. E ele pergunta para o pai, onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão tem certeza no seu coração que Deus não iria deixar o Isaac ser sacrificado. E pela confiança que o Isaac tem no Abraão, a resposta de Abraão, ela responde ao questionamento. Então, ele não é uma pessoa que não tem relações com o seu filho. Não é um pastor que não tem relações com as suas ovelhas.
não é um líder que não tem relações com os seus liderados, não é um líder sem confiança, ninguém confia nele, não é um pastor que ninguém confia nele, ele é alguém que a sua palavra tem valor. E o 2.3, disposto a ir até o fim, nós vemos que 3 dias de caminhada, Henrique. Quando a gente, no nosso dia a dia, passamos por algumas situações, e aí essa situação, ela chega ao ponto no ápice, e aí a gente olha para trás e quer voltar. A gente olha para a situação e fala, eu não vou conseguir, isso não é o que eu queria para mim, eu não vou entrar nesse projeto, e aí nós queremos voltar, olhar para trás e desistir no meio do caminho. E nós vemos claramente que não é o que acontece com Abraão. O texto bíblico não nos mostra e nem nos dá a parecer que Abraão quer desistir. Em nenhum momento nós vemos Abraão com a intenção ou com a ideia de desistir. Muito pelo contrário, ele diz aos moços, fica aqui, eu vou com o meu moço. E assim que terminarmos a nossa adoração, nós retornaremos. Então a pergunta que eu lanço para você, líder, para você liderado, para você aluno é: até onde você está disposto a ir com o Abraão? E você que é o Abraão, até onde você está disposto a ir com o seu Isaac? Porque até Jesus, ele levou alguns discípulos até um certo ponto. Quando ele foi orar no Getsemane, ele levou alguns, mas chegou em um ponto que ele falou, não, agora é só o Pedro, é só o Tiago e é só o João. Então, vai afunilando. Então, eu tenho que saber até que ponto eu estou disposto a ir. Quando eu entro no ministério, eu estou disposto a vestir a camisa desse ministério ou eu estou disposto a vestir o macacão completo? Quando eu entro numa tarefa de ser instrutor de escola bíblica, eu estou disposto a ensinar o que é verdade ou eu estou disposto a ensinar aquilo que me convém? Quando eu estou na minha empresa, eu estou disposto a ser um cristão verdadeiro, com verdade, ou eu estou disposto apenas a ser aquilo que o meu salário diz que eu posso ser? Eu sou comprado pelo meu salário? Eu sou comprado pela minha família? Eu sou comprado pelo meio que eu estou vivendo? Será que eu estou disposto a ir até o final com o Evangelho? Será que eu estou disposto a ir até o final com Cristo? Será que eu estou disposto a ir até o final com a verdade? Abraão foi até o final. Até onde estamos? Até aonde você está disposto a ir? Esta é a pergunta. Então, para os adultos que já estão iniciados na carreira eclesiástica, tem muitos que eles vão até aonde eles são privilegiados, até onde eles estão sendo reconhecidos, até onde eles não se sintam em perigo, até onde recebem algum benefício para isso. Porque o dia que algumas dessas características, algumas dessas coisas param de acontecer, ali também termina o ministério dele. O ministério não pode terminar no pé do monte. O ministério tem que ir no monte, sobe no monte e desce do monte. Agora, chegar no pé do monte e voltar não é um ministério completo. Não é uma maturidade espiritual completa. E para os nossos jovens, o que é que nós podemos aplicar nestes 3 subtópicos?
Bom, com relação aos nossos jovens, nós temos muito que aprender e eu gostaria de chamar sua atenção para o que Deus disse para Abraão. Deus disse para Abraão que ele deveria oferecer o seu filho em Moriá, em um monte que ele veria ou conheceria em Moriá. E quando Deus falou com Abraão, falou Abraão estando ainda na sua tenda. Da onde Abraão estava até o local onde ele ofereceu o sacrifício, Deus deu a Abraão um tempo que eu denomino de o tempo da desistência. 3 dias. Abraão não sabia qual monte ele ofereceria. Ele conhecia o caminho, mas não sabia qual era o monte. Desde o princípio, nós estamos vendo que Deus está fazendo uma espécie de contrato com Abraão. Vem fazendo-lhe promessas e lhe renovando as promessas. E agora Deus lhe dá um tempo da desistência. Por quê? Porque toda compra que é realizada, por exemplo, na internet, que você não vê o produto, quando você recebe o produto, você tem um prazo de 3 dias para desistir do produto. É o tempo da desistência. Isso vale para, por exemplo, esses vendedores que passam na porta da sua casa e ele te traz um catálogo e você efetiva a compra. Quando chega, você desiste por uma razão ou outra. Você tem perante o Código de Defesa do Consumidor esse direito garantido. 3 dias é o prazo da desistência. Deus poderia ter dito para Abraão oferecer Isaac bem próximo ali. Não daria esse tempo, mas a ideia de Deus vou te dar o tempo da desistência, porque aí é que se constitui a maturidade. Quando você desiste de alguma coisa, e no sentido de Abraão, se Abraão desistisse, mostrava-se ali a imaturidade. Quantos jovens imaturos que iniciam numa faculdade, ingressa, faz o vestibular, o pai investe, a família investe, passa uma semana, um mês, 2 trimestres, desistir. O tempo da desistência mostra a imaturidade, a insegurança, a incerteza do que quer de si. Deus deu esse tempo para Abraão, não era à toa, para ver aonde estava a maturidade de Abraão, se ele desistiria. É um tempo real. Abraão não sabia o local, poderia chegar lá no 3º dia, olhar o lugar e dizer, poxa, essa montanha eu não conheço, essa montanha eu desisto, eu não quero subir num local onde eu não conheço, esse monte eu não conheço. O Moriá eu já conheço, já passei por aqui, mas eu não vou subir nessa montanha. No 1º dia, Abraão poderia dizer, eu não vou oferecer o Isaac, eu vou retornar. Então, para os nossos jovens, vale aqui essa lição, esse alerta. Deus te dá o tempo da desistência. E se você desiste nesse tempo, prova-se aí que alguma coisa na sua emoção, na sua fidelidade, no seu relacionamento com Deus não estava de acordo. Porque você desistiu de algo dentro de um parâmetro onde Deus sabia o que você deveria fazer, aonde você deveria ir, mas você desistiu. Por exemplo, o namoro. O namoro para o jovem hoje, biblicamente falando, nesse parâmetro, é o tempo da desistência. É o tempo para você conhecer, é o tempo para você se relacionar, para você conhecer o indivíduo, sua família, suas perspectivas, seu modo de vida, seus ideais, sua cultura. Aí depois de casado, ele quer desistir. Aí prova a imaturidade. A imaturidade está aí. Você não aproveitou o tempo da desistência. O tempo do relacionamento, onde deve se construir um relacionamento confiável, a tal ponto de você chegar até Moriá e dizer, eu vou até o fim, eu estou decidido de si. Jovens indecisos, que não voláteis, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Você tem dificuldade de decidir até a cor da roupa que você vai sair? Que maturidade! Maturidade, não chega diante de uma vitrine, ele não decide, ele saiu de casa decidido a comprar o produto X, chega lá e ele compra o Y. E depois de alguns dias se decepciona. É hora de você criar maturidade. Eu estou lhe falando aqui em alguns aspectos práticos, mas joga isso para a tua vida espiritual também. Não sabe o que quer. Uma hora ele quer cantar, outra hora ele quer
trabalhar na informática da igreja, outra hora ele quer pregar, depois no final das contas ele sai da igreja. Não quer uma coisa nem outra. Então, Deus provou Abraão. Deus não fez precipitadamente. Deus não quis impulsionar uma atitude impensada de Abraão. Deus poderia muito bem dizer, para que Abraão não volte atrás, vou pedir para que ele ofereça logo aqui no quintal de casa. Mas Abraão não poderia depois arrumar subterfúgios. Deus deixou Abraão inexcusável, porque Deus deu a Abraão um tempo. E Abraão passou pelo tempo da desistência e provou para Deus que estava decidido de si. Decidido ir até o fim. Até o fim. Então, para os jovens vale isso. Mas também vale ressaltar que quando Abraão está ali subindo ao monte, mostra-se ali um relacionamento entre Abraão e seu filho, Isaque. O Isaque também é importante nesse sentido, porque Isaque sabia o que estava acontecendo. Ele tinha convicção do que estava acontecendo. Mas a confiança que ele tinha com Abraão lhe deu a segurança. Então, quando ele lança a pergunta, onde está o cordeiro? Ele quer saber de Abraão quem é o sacrifício. E Abraão lhe responde, Deus proverá para si o cordeiro. É uma resposta de um pai equilibrado. É uma resposta que acolhe o desespero do filho. Responde à sua necessidade, a tal ponto que silencia. Isaac não toca-se mais no assunto. Sabe, quando o relacionamento de pai e filho está conturbado, o filho fica toda hora perguntando a mesma coisa. E o pai cada hora responde uma coisa. Isso mostra a insegurança, isso mostra o quanto o relacionamento está fragmentado, o quanto falta confiança e quanto imaturo está essa relação pai e filho. O relacionamento entre Isaac e Abraão estava tão sólido, estava tão alicerçado, que é uma pergunta, uma resposta e acabou. A confiança está construída. Aí há maturidade cristã, maturidade espiritual. Bem, então vamos prosseguir então aí para o terceiro ponto da nossa lição e caminhamos para o encerramento da mesma. Entrando então aqui no terceiro ponto, Deus proverá o cordeiro. Como já foi mencionado, aqui Abraão sobe ao monte e, segundo o autor aqui da lição, no Moriá, no monte que Deus mostrou a Abraão, Abraão avista dois cordeiros, um que substituiu a Isaque e o que substituiu a humanidade. Então, este que substituiu Isaque era um carneiro. O texto diz, se não me falha a memória, que é um carneiro, né, que foi substituído. Então, nós temos aí no versículo, no capítulo 22, no versículo 13. Exato. É um carneiro? Um carneiro. O texto diz, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. Preste atenção, na sua revista vai estar cordeiro. O autor faz referência a cordeiro, mas é extremamente importante, Henrique, fazer a leitura do texto bíblico e entender que existe uma diferença entre cordeiro e carneiro. O Isaque no altar foi substituído por um carneiro e não por um cordeiro. Quando o autor do livro do Gênesis faz essa diferenciação, é algo importante que vem, na verdade, fazer sentido para a questão da maturidade espiritual. Por que vem fazer sentido? Porque um cordeiro, ele tem uma determinada idade até se tornar adulto. Então, um cordeiro ainda ainda está na fase jovem, ainda está numa fase de imaturidade, uma fase da inocência. E o carneiro já é
na fase adulta. O carneiro não é um cordeiro na sua fase imatura. O carneiro já está na sua fase adulta. Isso nos mostra que Abraão atingiu a maturidade. E como Deus reconhece isso? Mostrando para ele um carneiro e não um cordeiro. Que ele atingiu o ápice da maturidade espiritual. Então, vale considerar, refletir sobre o resultado da minha maturidade. O resultado da maturidade, as pessoas que estão ao meu redor, na prática, elas estão vendo uma atitude de alguém maduro? É um carneiro que aparece nas minhas atitudes? O que eu estou apresentando para a minha família, que eu estou apresentando para os meus amigos do trabalho, que eu estou apresentando na minha comunidade religiosa, será que é um carneiro? Será que é a atitude de alguém maduro? Ou eu estou tendo atitudes de alguém imaturo? É interessante observar que, se você recorrer a algumas outras versões bíblicas, eu, por exemplo, estou usando aqui a versão King James também, vai fazer menção de carneiro também. Porque não dá para exigir do cordeiro, né? Não dá para exigir. Deus não exige do cordeiro. Deus não é... Porque Deus não é imaturo para exigir de quem também não alcançou maturidade. Então, só pode oferecer alguma coisa quem está num ato de maturidade. Sobre essa perspectiva, nós entendemos que quando Deus nos exige algo, quando nós somos exigidos em qualquer sentido da vida, e às vezes nós até pensamos, poxa, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não posso produzir, essa luta é demais para mim. Deixa de ser imaturo. Se Deus está te permitindo isso, é porque Ele viu que você já está numa fase de carneiro. E quem é carneiro não berra como cordeiro. Exatamente. A atitude, né, a ação de um cordeiro é completamente diferente de um carneiro. Então, só para aguçar aí a sua reflexão, para aguçar as suas atitudes e o seu trabalho que você tem feito aí na sua escola, o trabalho que você tem feito aí na sua comunidade religiosa, no seu trabalho físico, secular. Observe qual é o fruto, qual é as atitudes. É de alguém com maturidade ou é de alguém imaturo? Porque às vezes as pessoas podem olhar para você e pensar que você é um cristão exemplar ou uma pessoa, um ser humano inserido numa sociedade exemplar, mas na prática, suas práticas não são práticas de alguém com maturidade. Então nós temos que ser maduros o suficiente, não só na idade, mas nas nossas atitudes. O que eu ofereço, tanto a Deus, como ao meu próximo, como no meu trabalho, como na minha escola, na comunidade em que eu estou inserido, o que eu ofereço tem que ser algo com maturidade. Então isso vai mostrar o meu nível de maturidade, tanto espiritual como uma maturidade mesmo como ser humano. Os nossos jovens valem muito, viu? Porque o jovem está engrossando a voz, está, né, falando grosso. Está falando grosso, já está calçando um salto maior do que pode suportar as moças, né? Mas e a atitude sua? Como é que é? Sua atitude lá na sua casa? Seus pais estão vendo que você, além de engrossar a voz, além de usar roupas de uma mulher já... Como é que é? E as suas atitudes mostram maturidade? E lá na congregação, seu líder já enxerga em você já um homem, uma mulher se formando? Ou você só tem corpo de homem e cabeça de criança? Maturidade. Como é que está suas atitudes? Ainda é do tipo que despeja tudo na internet? E tem homem barbado também, viu? Joga tudo na internet. Tudo na internet, seus problemas matrimoniais, e aí? Despeja tudo lá no WhatsApp com a amiga. Como é que é? Vamos virar carneiro ou não vamos? Como é que estão as suas atitudes como obreiro? Já 50 anos de igreja e ainda continua falando mal do seu líder pelas costas, fazendo motim. Está na hora de criar maturidade, né, gente? Está
Na hora de amadurecer. Sair do cordeiro e passar para a fase do carneiro. Né? Então, nós vamos avançar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre a questão da porta dos inimigos. Né? Quando a gente passa aqui pelo 3.1, é a revelação do Cristo vivo, nós podemos também dizer que este sacrifício que foi substituído de um menino, né, de um Isaac por um carneiro, também nós podemos fazer uma relação, uma leitura mais atual, porque é difícil nós fazermos uma leitura nos situando no contexto, na época de Abraão, fazer uma leitura para frente, uma leitura para Cristo. É complicado. O Abraão não conseguiria fazer essa leitura, porque ele não tinha ideia de como isso iria se desenvolver. Mas hoje, com o desenrolar da história, nós podemos olhar para trás e fazer uma leitura cristológica aqui no Abraão. O detalhe é, o sacrifício que foi substituído de Isaac por um cordeiro pode também simbolizar, né, os sacrifícios que algumas denominações, algumas crenças, algumas religiões, alguns líderes, alguns pais têm cobrado, né, dos seus liderados, das suas ovelhas, dos seus filhos, alguns sacrifícios que Jesus ele já fez na cruz por nós. Por exemplo, algumas campanhas que nós temos visto, não estou fazendo apologia, nem dizendo que sim, nem que não, mas estou usando uma ótica aqui, um óculos cristológico, em defender que Jesus ele já fez o sacrifício que precisava para que nós pudéssemos ser alcançados pela graça, alcançados pela aliança. Existem alguns sacrifícios que não nos é necessário fazer. Eu não preciso sacrificar a minha esposa, eu não preciso sacrificar o meu trabalho, eu não preciso sacrificar uma série de outras coisas para poder esperar de Deus, em troca do meu sacrifício, esperar o cumprimento de uma aliança. Não, tudo hoje se dá pela graça. Tudo hoje se dá pela graça. Eu não mereço nada do que Jesus fez por mim. Você não merece nada do que Ele fez para você. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele cobre qualquer tipo de sacrifício que seja para justificar alguma coisa. Ele nos justifica. É Ele que nos justifica. E por este sacrifício, nós somos justificados. Aí entra a questão do Abraão, que o Abraão é considerado o pai da fé, e diz que ele foi justificado, tido como justo, por conta da sua fé, antes mesmo de ser circuncidado. Então, o que acontece? Eu sou justificado por Cristo, mesmo antes de eu ser batizado nas águas com o Espírito Santo, mesmo antes de eu ser convertido completamente, mesmo antes de eu atingir o ápice da minha maturidade espiritual. Se eu crer no sacrifício de Jesus Cristo, eu sou justificado. Isso não quer dizer que eu deixe de ser pecador. Isso quer dizer que Ele perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e me considera justo pelo sacrifício que Ele fez. Isso se chama graça. Nós podemos ver a graça de Deus no Antigo Testamento, na vida de Abraão. Muitos olham para o Antigo Testamento e veem um Deus sanguinário. Eu consigo olhar com os óculos de Jesus Cristo e olhar e ver a graça de Deus na vida de Abraão. E dizer, você não precisa sacrificar seu filho. Né? E aí nós avançamos para o 3.2, que vai falar a porta dos inimigos. E o autor, ele diz o seguinte: após revelar-se a Abraão, o Senhor lhe diz que a sua obediência lhe abençoaria de tal forma que a sua descendência possuiria a porta dos seus inimigos. Como assim possuiria a porta dos seus inimigos? Se a gente trazer para os dias atuais. O que é o inimigo da atualidade? Ou o que são, ou quais são os inimigos da atualidade? Por exemplo, vamos falar sobre alguns deles. Nós temos aqui os nossos inimigos hoje. É a fome, é a pobreza,
a morte que tem assolado através de violência, através de crimes, de assassinato, a mortalidade infantil e diversos outros inimigos na área social mesmo. A gente não precisa avançar muito longe para a gente ter uma ampla visão dos nossos inimigos. E não é contra você, Henrique. Eu não vou dominar a sua porta, a sua casa. Você não é meu inimigo. Meu vizinho não é meu inimigo. O meu patrão não é o meu inimigo. Meu inimigo é essas consequências devido à falha humana, devido ao pecado do homem que vem acontecendo. E é contra estas e outras coisas que a igreja e eu como ser humano tenho que me posicionar. Deus abençoou Abraão e falou que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele e que ele dominaria nas portas dos inimigos. Então, se a igreja tomar esse posicionamento, vamos avançar contra este inimigo que tem assolado as famílias, a pobreza, o desemprego, as doenças, a fome. Vamos avançar contra estes inimigos. Se eu sou abençoado pelo mesmo Deus que abençoou Abraão, eu tenho que avançar contra esses inimigos. Por quê? Porque o meu próximo, o ser humano em si, é meu amigo. Ele é meu amigo e tem que fazer parte da mesma comunhão que eu. Temos que lutar contra essa desigualdade. Concordo. Eu acho que o inimigo do ser humano não é físico. Qual é o inimigo? Bom, o meu inimigo é o inimigo de Jesus. Qual é o inimigo de Jesus? O inimigo de Jesus são as obras que ele diz que veio para se manifestar desfazendo-as. O Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E que obras que ele desfez? É só olhar nos 4 evangelhos, você vai ver. Ele combateu a doença, que era a razão originária da desigualdade social, da miséria. Vale ressaltar sempre, todo lugar que eu tenho passado eu tenho ressaltado. Quando Jesus curava, por exemplo, um cego, vamos usar o exemplo do Bartimeu, que é um dos personagens mais conhecidos, ele estava enxergando não só um cego, mas um mendigo, que era mendigo porque era cego. Logo, eu tiro ele da mendigança curando-o. Assim era com os coxos, assim era com o homem da mão mirrada, assim era com mulheres leprosas ou homens leprosos, com pessoas, mulheres especialmente do fluxo de sangue, que estavam exclusas da sociedade. Qual é o inimigo? Desigualdade social, exclusão. Exclusão, você tem vários inimigos aí. O inimigo do Brasil da exclusão, por exemplo, é a exclusão dos portadores de necessidades especiais. Ora, racial, um inimigo hoje em dia é o homofobismo. O homofobismo não é um inimigo. O inimigo não é o homossexual. O inimigo é o homofobismo, é a violência gerada em torno dos homossexuais. O inimigo é o racismo, é o bullying. É o inimigo do ser humano, a fome, as drogas, o desafeto. Existe desafeto. Um inimigo grande. Você passar em frente a um senhor, uma pessoa idosa, e não ajudá-lo, não liberar o assento que é prioritário dele, estacionar na vaga que é dele. Isso é um inimigo, é um desafeto. Isso é um desamor. Por exemplo, vamos para um exemplo prático de Jesus. O inimigo que Jesus venceu lá e citou Abraão era o que estava lá na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu disse, se eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Jesus falou, opa, aqui acabou de vencer o inimigo. Aqui tem filho de Abraão, porque aqui venceu, ou seja, possuiu a porta do seu inimigo. Qual é o inimigo de Zaqueu? A desigualdade social. Ele disse, o que eu tenho, dou aos pobres metade, e se eu defraudei alguém, restituo quadruplicado. Senso de justiça social. Jesus disse, hoje veio salvação para essa casa, porque aqui tem filho de Abraão. Então, aqui onde tem filho de Abraão, venceu a porta dos seus inimigos.
Então eu acho que o inimigo é esse, irmão. Não tem outro inimigo. Líder, jovem, você aluno, você não tem inimigo físico. Você até, lógico, não vamos tapar o sol com a peneira. Você até tem alguém que tem um desafeto, que de alguma maneira talvez te prejudicou, de alguma maneira até te enxerga como inimigo. Mas você que está me vendo, você não é inimigo de ninguém e você não se tornará inimigo de ninguém e não vai alimentar um sentimento de inimizade contra ninguém. Exatamente. Podemos ter pessoas que não estão de comum acordo com a mesma ideia, não comunga da mesma ideia, dos mesmos princípios que eu, mas isso não nos torna inimigos. Pode ser que você que esteja me assistindo aqui o Henrique, você não concorde com nada que nós falamos durante toda essa 1 hora. Mas isso não quer dizer que somos inimigos, isso quer dizer que nós somos indivíduos, que cada um tem uma ideia, um pensamento, uma ideologia. Então, meu irmão, minha irmã, para com esse negócio de vou subir no palco para o meu irmão ter que ver eu no palco. Não, se você subiu no palco, é porque tinha alguém que estava no palco que está acima de você ainda. Então, para você subir, alguém tem que subir mais. Ninguém tem que cair, ninguém tem que ser seu inimigo, né? Então, qual é o último subtópico dessa lição? Adorando a Deus. E aqui eu quero fazer menção e dar uma ênfase no que eu falei no início da lição. Lembra que eu disse a você que é fantástico o que Deus vai promover nesta chamada de Abraão em chamá-lo para o sacrifício? O que é fantástico? É fantástico que é uma coisa comum para a época e comum para os deuses pagãos, este sacrifício humano. E quando Deus chama Abraão para fazer um sacrifício do seu filho, para Abraão foi muito, assim, vamos dizer, muito natural. Você não vê o Abraão repudiando isso, você não vê o Abraão indo contra isso. Não quero dizer que ele, no seu interior, se sentiu confortável. Não. Mas o que eu quero dizer é que, como era uma prática comum entre outros povos pagãos, não soou muito diferente para Abraão fazer a mesma coisa. Mas o que é extremamente importante é no ponto da nossa maturidade espiritual, no ápice da nossa maturidade espiritual, que Deus vai mostrar para Abraão que o Deus que ele estava seguindo não era o mesmo Deus dos pagãos. Como é que nós identificamos isso? Se Deus aceita o sacrifício de Abraão sacrificando Isaac, Deus estaria igual um Baal, por exemplo. Então, Deus não aceita o sacrifício de humano. E o que isso me prova é que Deus mostra para Abraão: Abraão, abra o seu olho. A partir de hoje você atingiu uma maturidade espiritual, um nível bastante elevado. Mas eu estou mostrando para você que eu sou acima dos outros deuses. Porque eu não aceito esse tipo de sacrifício. Qual é o sacrifício que você tem levado para Deus? Qual é o tipo de sacrifício que nós temos feito e temos dito: não, isso é agradável a Deus? Vamos levar mais para o âmbito da nossa vida. Qual é a atitude que você tem tido no trânsito? Qual é a atitude que você tem tido com os seus amigos de trabalho? Qual é a atitude que você tem tido na sua comunidade religiosa? Qual é a atitude que você tem tido com a sua família? Qual é a atitude que você tem tido no seu dia a dia? Que prova que o Deus que você acredita é superior aos outros deuses. Porque Abraão acaba de ter esta consciência: o Deus que eu sirvo não aceita sacrifício humano. Ele é acima desses outros deuses. Então, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, que está nos vendo neste momento, faça uma análise. O que você tem levado até Deus como sacrifício
será que ele recebe esse tipo de sacrifício? Porque se Abraão tivesse sacrificado o Isaac, tenho certeza absoluta que Deus não teria recebido este sacrifício. Ele foi ao monte, ele levou o que Deus pediu, mas Deus não queria o sacrifício do Isaac. Toma cuidado com o sacrifício que você tem levado até o altar de Deus. E você, como um homem inserido na sociedade, aí isto é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque eu tenho que mostrar, Henrique, para a sociedade que o Deus que nós servimos, ele é superior à homofobia, ele é superior à fome, ele é superior à desigualdade social, ele é superior às atitudes erradas que as pessoas têm tido. Por exemplo, no dia de hoje, alguém me disse, olha, o mundo é dos espertos. Eu estava fazendo um trabalho e visitei um cliente ao lado. E o cliente me disse, olha, leva o dinheiro para você. A sua empresa não sabe nem que você veio aqui porque você já estava do lado. Porque o mundo é dos mais espertos. Mas a minha atitude como cristão, a minha atitude como uma pessoa honesta, que mostra que, olha, o Deus que eu sirvo, ele não aceita um desonesto, um sacrifício desonesto. É a mesma coisa de eu ser desonesto, pego esse dinheiro, não levo para minha empresa e vou lá e dou uma oferta daquele dinheiro. Será que Deus vai receber isso daí? É injusto, né? É injusto tanto quanto é injusto do ponto de vista de Isaac ser sacrificado. Né? Ninguém olha para o Isaac, né? Mas você acha justo Isaac ser sacrificado? Que culpa tem o Isaac? Então é injusto. Deus não aceita o sacrifício da injustiça, o resultado da injustiça. Nesse sentido, eu acho que nós geramos ou provamos maturidade quando nós entendemos que tipo de sacrifício é louvável. Aliás, eu quero até sugerir uma mudança no termo. Deus não quer sacrifício nenhum. O único sacrifício que lhe cheirou bem é o que Jesus fez na cruz, como bem ressaltou. De lá para cá é adoração. Adoração. Não tem essa de você tem que vir aqui sacrificar em volta do monte, e traz aqui tanto, e pula na piscina, e roda em cima do altar, e dá 7 voltas. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Sacrifício mesmo que foi válido, aceito, é o de Cristo na cruz do Calvário. De lá para cá é a adoração. E olha como muda. A palavra já soa pesado, sacrifício. Não, adoração. Adoração é espontânea, é voluntária. Adoração não gera consequências negativas, não é pautada em cima de injustiça, de desigualdade. A adoração sai Abraão, Isaac, Deus, o carneiro, todo mundo sai contente. O carneiro, acho que fica meio... O carneiro foi lá sacrificado. Mas o carneiro nasce para ser sacrificado. Exatamente. Então ele cumpre o seu papel. Eu estou falando, que ele nasce para ser sacrificado. Então todo mundo sai satisfeito. Isaac não nasceu para ser sacrificado, está entendendo? Abraão não nasceu para ser sacrificado. Seu salário todo não é para ser sacrificado. Seu Natal, Ano Novo, férias, final de semana, 13º todo, não foi feito para ser sacrificado. A família não foi feita para sacrificar. Seu currículo não foi feito para ser sacrificado. Seu histórico, sua graduação acadêmica, seu curso, sua saúde, seu tempo integral não pode ser sacrificado. A gente está falando aqui, talvez você que está vendo nós, que está nos vendo, né? Talvez você seja uma dessas pessoas que até o dia de hoje, você que está dentro de uma comunidade religiosa, talvez você está olhando para você hoje e está se perguntando, eu sacrifiquei o meu casamento, eu sacrifiquei a minha família, eu sacrifiquei os meus filhos no final de semana, que eu poderia, não todos os finais de semana, meus irmãos, me entenda, mas você poderia pegar no dia do pagamento, né, separa a sua contribuição, que é primária, que é primordial,
E aí você fala, eu vou sair com os meus filhos, eu vou levá-los a uma churrascaria, eu vou levá-los a um parque de diversão, eu vou levá-los a um zoológico, eu vou levá-los ao shopping para passear, a um local mais da natureza para a gente poder andar a cavalo, andar num bote, fazer alguma atividade, mas você sacrificou a sua família a vida inteira e talvez hoje você já tenha uma idade avançada e olha para trás, não curtiu seus filhos, não curtiu a sua esposa, não curtiu o carro que Deus te deu, não curtiu a casa que Deus te deu, não curtiu o emprego que Deus te deu, não curtiu nada que Deus te deu. Por quê? Porque a vida inteira você sacrificou tudo que Deus te deu. Então, chamo mais uma vez a sua reflexão. Será que Deus recebe qualquer sacrifício? Então nós vamos encerrar aqui. E aí eu quero ler juntamente com vocês aqui a conclusão. Matar seu filho com as próprias mãos obrigava o patriarca a matá-lo primeiro em seu coração. Jamais venceremos o exterior, jamais venceremos o externo se o interno não for realmente tratado. Deus não trabalha com aparência, mas sim com transformação. E esta começa no interior do coração de cada ser humano. O que eu aprendo com essa conclusão? Que não necessariamente você vai colocar Deus abaixo de tudo isso que foi citado. Não, Deus sempre tem que estar acima de tudo, mas isso tem que estar dentro do seu coração. Se a sua família, se o seu emprego, se os seus filhos estiver acima de Deus, então você também não vai adiantar nem curtir os filhos e nem sacrificar os filhos. Porque se estiver acima de Deus, não tem valor nenhum. Mas Deus tem que estar acima, mas ao mesmo tempo que Ele está acima, Ele está inserido na sua vida, na vida da sua família, no seu dia a dia. Se Ele não estiver acima e inserido, não adianta nada. Então, concluímos com isso. Não tenha nada acima do Deus que você acredita.